Olá, eu sou a Vanessa Sena e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses deliciosos cupcakes recheados e com decoração natalina, que é super fácil de fazer e simples e que vão fazer o maior sucesso nesse Natal. Mas antes de tudo, já deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e também ative o sininho de notificações. Então, sem mais delongas, bora para a receita! Vou usar 160 gramas de farinha de trigo, 180 gramas de açúcar, 20 gramas de cacau em pó, 120 gramas de leite, 2 ovos, 120 gramas de óleo, meia colher de sopa de fermento e uma colher de sopa de baunilha. Em um bowl eu vou colocar a farinha, o fermento e o cacau e vou misturar bem. Quando estiver tudo bem misturadinho, vou reservar. E em um liquidificador, vou colocar o óleo, o leite, os ovos, a baunilha e o açúcar. E vou bater por 3 minutinhos. E agora eu vou adicionar essa mistura no bowl que reservamos. Vamos adicionando enquanto misturamos com o fouet e vamos misturar até ficar homogêneo. Não esqueça de raspar as laterais, pois às vezes ficam partes sem incorporar na massa. E vamos levar para assar. Aqui eu estou usando uma forma de cupcake, que assam 12 cupcakes de uma vez. E vou usar forminhas de cupcake também, na cor marrom. E vou encher 3/4 da forminha com massa, ou seja, vamos deixar um dedo da forminha sem massa. E vamos preenchendo todas as forminhas. Essa massa me rendeu no total 12 cupcakes. Então, vocês podem ver o quanto rende apenas uma receita dessa massa. E vou ajeitar as forminhas para os cupcakes não ficarem tortos. E vou levar para assar a 180 graus por 20 minutinhos. Você consegue ver que o cupcake está no ponto certo quando você aperta a massa e ela volta e não fica com a marca do dedo. Agora é só deixar esfriar. Para fazer o recheio e a cobertura, eu vou usar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 60 gramas de chocolate branco e 20 gramas de manteiga. Em uma panela, eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. E vou misturar bem. E vou acender o fogo e cozinhar em fogo baixo. Lembre-se de misturar o tempo todo para não correr o risco de queimar ou grudar o seu brigadeiro. Aqui você consegue ver que o brigadeiro já está fervendo e também já começou a engrossar. Ele já está quase no ponto certo. Quando o brigadeiro estiver desse jeito aqui, você passar a espátula e você conseguir ver o fundo e o brigadeiro ficar marcando um risco por onde a espátula passou, está no ponto certo. Vou desligar o fogo, mexer até parar de borbulhar e vou adicionar o chocolate branco e misturar até derreter todo o chocolate. Agora é só colocar em um bowl e cobrir com plástico filme e levar para esfriar. E olha como ficaram lindinhos os cupcakes, agora é só decorá-los. O brigadeiro já está frio e olha como ficou a textura.
Eu vou separar um pouco no potinho para colorir. Eu usei corante em pó aveludado cor maçã verde e vou colocar um pouquinho e misturar. Eu ainda achei que não ficou no tom certo, então eu ainda acrescentei mais um pouco até chegar nesse tom de verde aqui. E vou reservar. Em um outro potinho vou colocar mais um pouquinho de brigadeiro. E vou acrescentar o corante em pó aveludado vermelho. E vou misturar bem. E ficou esse tom lindo de vermelho aqui. Vou reservar. Eu vou usar esse bico de confeiteiro e vou colocar dentro de um saco de confeiteiro. E vou colocar dentro de um copo, para ficar mais fácil de colocar a cobertura. E depois eu vou colocar o brigadeiro verde. Em outro saco de confeiteiro, eu vou colocar o brigadeiro sem estar colorido. E também em outro saco de confeiteiro, eu vou colocar o brigadeiro vermelho. E vou reservar todos os sacos de confeiteiro. Antes de tudo, nós vamos rechear o nosso cupcake. Então, com a ajuda de um bico de confeiteiro largo ou um cortador, nós vamos fazer um buraco no meio do cupcake. Nós vamos retirar, cortar a parte do miolo e deixar só a tampinha do cupcake. Vamos pegar o brigadeiro não colorido e vamos apertar dentro do buraco que fizemos no cupcake, deixando um espacinho para a gente colocar aquela tampinha que a gente reservou. Agora é só confeitar. O primeiro que vamos fazer é a guirlanda. Vou apertar um pouco do brigadeiro em volta de todo o cupcake. Colocar confeitos em volta. E finalizar com confeito de árvore de Natal no meio. E olha como ficou lindinho! Agora eu vou rechear outro cupcake e a próxima decoração é o gorro do Papai Noel. Vou aplicar o brigadeiro vermelho em espiral, puxando a parte de cima um pouco para a lateral, porque o gorro do Papai Noel nunca é reto para cima, ele é um pouco caído. E vou aplicar pequenos pingos em volta de todo o gorro para fazer o último detalhe, usando brigadeiro sem estar colorido. E também vou aplicar no topo do gorro para fazer o detalhe do pompom. E olha como ficou uma graça esse gorro do Papai Noel. O próximo que vamos fazer são as luzes de Natal. Vou aplicar em forma de espiral, de forma mais grossa, o brigadeiro na cor natural. E com uma ganache de chocolate, eu vou fazer uma linha em espiral pelo cupcake. E vou colocar pastilha de chocolate em volta para fazer as luzes. E olha como ele ficou lindinho! E por último, vamos fazer a árvore de Natal. Eu vou pôr um pouco do brigadeiro verde no topo do cupcake e vou espalhar com uma espátula. Depois, vou aplicar o brigadeiro no meio do cupcake em forma de espiral, mas mais concentrado no meio para ele ficar mais alto. Vou colocar uma estrela de açúcar no topo e colocar confeitos em volta. E ele ficou super lindo! E olha só como ficou todas as decorações que fizemos. Agora eu vou cortar um cupcake para vocês verem como ficou por dentro o recheio. Vou retirar as laterais da forminha de papel para ficar mais fácil de cortar. E olha como ele ficou super recheadinho. Alguém quer um pedaço? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu like e deixe nos comentários qual decoração que você vai fazer. E também compartilhe com aquele seu amigo que adora fazer decorações natalinas. Um beijo e até a próxima!